Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar com o nosso estudo aí do seu tópico de identificação craniométrica, que vem lá no edital do seu concurso, certo? No nosso último encontro nós estudamos aí as características étnicas, as características de raça, a expressão do genótipo, né? Ou seja, o fenótipo no que diz respeito à raça, de acordo com as características do formato do crânio, das estruturas anatômicas do crânio, tá? E nós vamos dar uma olhada aqui nos meios, nas técnicas de estudo e estimativa da idade do ser humano, com base no formato e nas características do crânio também, tá? Lembrando que todas essas técnicas, quando são estudadas, elas nunca são estudadas de forma isolada, elas são estudadas em conjunto com outras informações. Os cientistas forenses que trabalham com isso, a seção de antropologia forense e odontologia legal, a depender aí do estado, da instituição, da polícia, os peritos que lá trabalham sempre trabalham em comunicação com o perito que foi ao local, em comunicação com o delegado de polícia, em comunicação com os investigadores, com os agentes, tendo outras informações que subsidiam a investigação. Por exemplo, o perito odontologista ou médico legista pode pedir para a família, por exemplo, fotografias de sorriso da vítima, para que seja comparada com o formato do sorriso da mandíbula e do maxilar daquele cadáver. Pode solicitar, por exemplo, prontuários odontológicos para comparar as informações, padrões existentes no prontuário odontológico com as informações existentes naquele indivíduo questionado, que se deseja saber a identificação naquela ossada em estudo, tá? Então, compara-se as informações do prontuário odontológico com as informações do esqueleto, do crânio, tá? Se a família tiver acesso com o dentista também, pode ter raio-x nos arquivos lá do dentista para serem comparados com raio-x, eventualmente feitos do crânio, dos dentes do cadáver, lá da ossada, tá? Então, todas essas informações são interpretadas em conjunto. As informações científicas, as técnicas, os métodos que os manuais de odontologia forense sugerem são aplicadas em conjunto com outras informações trazidas pela polícia judiciária, pelos investigadores, pela autoridade policial, por exemplo, e pela família, tá? Então, você pode ver assim isoladamente essas informações e não acreditar que seja possível, não acreditar que é real. É real sim, tá? De fato, é um trabalho muito demorado, muito trabalhoso, muito técnico, muito minucioso, muito complexo mesmo, muito profundo. Mas é possível, tá? A grande maioria das vezes permite chegar à identificação da pessoa ou pelo menos excluir um indivíduo, tá? Excluir alguém, tá? Então, vamos aqui ver as técnicas usadas para estimar a idade, tá certo? Vamos lá. A estimativa da idade pode ser feita pelo estudo do crânio, do formato, das informações trazidas pelo crânio, mas também as arcadas dentárias, a mandíbula e o maxilar no que diz respeito às dimensões, ao número de dentes, aos tipos de dentes, trazem também muitas informações. Isso porque ao longo da vida do ser humano a dentição varia muito, tá? Exemplo, no embriãozinho, lá no útero da mãe, por volta do segundo, terceiro, quarto mês, por meio de exames de imagem, por meio de exame de raio-x, por exemplo, ou por meio de exame ecografia, ultrassom, já é possível visualizar as primeiras estruturas odontológicas lá na boca do bebezinho
do embrião ainda no útero, tá? Por volta do 2º e do 4º mês. Quando a criança nasce, por volta do 6º mês, começam a aparecer os primeiros dentes, tá? Aparecem primeiro os dentinhos da frente, da arcada superior e da arcada inferior, e depois vão nascendo os dentinhos de trás. Esses dentinhos que a gente chama de dentes de leite, tecnicamente conhecida como primeira dentição ou primeira geração de dentes ou dentição decídua, que eu vou colocar aqui dentes de leite. Nasce de forma completa quando a criancinha completa por volta de 20 dentes aparentes na boca, tá? Então, a dentiçãozinha de leite, os dentes, a primeira dentição chamada de decídua está completa quando aparece 20 dentes. Gente, voltando aqui na tela. Quando a gente completa por volta do 6º ano de vida, acontece aquilo que a gente sabe, né? A gente começa a trocar a dentição decídua, a primeira dentição, pela dentição permanente. Esse ato de troca, de cair, de arrancar os dentes de leite, é chamado tecnicamente de esfoliação. Essa esfoliação ocorre por volta do 6º ano de vida. Mas por que isso ocorre? Você já parou para pensar? Por que a gente troca os dentes? Por que a gente não fica com aqueles dentes ao longo de toda a vida? Primeiro que aqueles dentes, a dentição decídua, os dentinhos de leite, são dentes mais frágeis, menos resistentes, que não aguentariam o desgaste do ser humano ao longo de toda a vida. Hoje o ser humano, a expectativa de vida do brasileiro, por exemplo, é entre 70 e 80 anos. Então aquela primeira dentiçãozinha é mais frágil, ela não aguentaria tudo isso, tá? Segundo motivo, trata-se de dentes muito pequenininhos, porque são dentes de criança, porque a mandíbula e o maxilar é um maxilar pequeno, de criança. E o que acontece? A criança cresce, o maxilar e a mandíbula crescem. Já imaginou como seria um maxilar grande, uma mandíbula grande com dentes pequenos? Ficaria espaços entre aqueles dentes, certo? Ficaria espaços de gengiva sem dente, tá? E aí o dente longe um do outro, ele não tem apoio, ele não tem sustentação, então não resistiria. Então aqueles dentinhos de leite sofrem, a dentição decídua sofre esfoliação por volta do 6º ano, começa por volta do 6º ano e se completa por volta do 12º ano, quando a criança tem por volta de 12 anos, ela já está com a dentição permanente completa, com exceção dos sisos dos terceiros molares, que são os últimos dentes, 2 atrás e 2 embaixo e 2 em cima, 2 na arcada inferior e 2 na arcada superior, 2 na mandíbula e 2 no maxilar, tá? Então, 2, 4 meses do embrião, primeiras estruturas dentárias, por volta do 6º mês de vida da criança, os primeiros dentes, a dentição decídua começa a aparecer, por volta de 2 anos, 2 anos e meio, 1 ano e meio, isso depende muito de cada indivíduo, a dentiçãozinha já está toda formada. Por volta do 6º ano ocorre a esfoliação, a troca. Quando o indivíduo já está com 12 anos, ele já apresenta 28 dentes da dentição permanente. Por volta do 16º ano de vida, até por volta de 20, 22 anos, às vezes até 24 anos, depende do indivíduo, começam a nascer os terceiros molares, aqueles que a gente chama de siso, popularmente de siso, tá? Então é assim que se completa. Ao longo da vida varia a quantidade, o formato e o tipo de dente. Isso já permite ter uma boa noção sobre a idade do indivíduo na idade jovem, até os 20, 24 anos, tá? Voltando aqui no slide, então isso nós já vimos, certo? Além disso, outras informações
outras informações variáveis ao longo da vida permitem o odontologista estimar a idade. Por exemplo, ao longo da existência de vida do indivíduo, a transparência da raiz do dente ela tem alterações. Essa transparência da raiz é observada por meio de exames de raio-x, tá? Então, essa transparência da raiz também dá uma noção sobre o tempo de vida do indivíduo. O estado de abrasão na superfície do esmalte dos dentes também sofre modificação ao longo dos anos e na idade adulta madura, na idade adulta média, por volta dos 40 anos, ela começa a se intensificar e apresentar desgaste mais intenso. Isso também dá uma dica para o odontologista ter noção para estimar a idade do indivíduo. O tamanho da cavidade pulpar também varia ao longo do tempo de vida do indivíduo. E o que é a cavidade pulpar? É isso daqui, ó, tá? Cavidade da polpa. Tá? Então, é isso daqui. E a espessura do cemento, não é cimento, a espessura do cemento também varia ao longo da vida do indivíduo. E o que é o cemento, professor? O cemento é essa partezinha aqui, ó, branquinha, que fixa a raiz do dente na gengiva, tá? Essa partezinha branquinha aí que fixa a raiz do dente na gengiva, tá? Ela não é esmaltada como a parte de cima, não. Toda essa cabeça é chamada de coroa e você tem as outras estruturas anatômicas do dente aí, tá? Então é isso, gente. Por meio dos dentes, estudando essas informações, você estima a idade. E aí o odontologista não estuda só os dentes, ele estuda também o formato do crânio, as características do crânio, as dimensões do crânio, porque o crânio, em conjunto com os dentes, traz muita informação, tá? No que diz respeito à idade, ao sexo, o formato do crânio é muito diferenciado. E no que diz respeito à idade, o formato, o tamanho, as dimensões, o peso, a robustez e a densidade óssea também varia muito, tá? Essas características aqui de medidas e de características físicas já dão uma noção se se trata de um crânio adulto ou infantil, tá? Nas criancinhas novinhas, há estruturas chamadas de fontanelas que não há nos adultos. O que são as fontanelas? São essas aberturas existentes entre os ossos do crânio, tá? Por que existem essas fontanelas nas crianças? Porque a criança está crescendo. Se a criança está crescendo, o cérebro está crescendo. Se o cérebro está crescendo, ele vai precisar de um espaço maior. Então, essas placas ósseas do crânio, elas também precisam se movimentar para o encéfalo crescer e elas também precisam crescer, tá? Então, a sutura craniana na criança, as sinostases cranianas, suturas ou sinostases, tá? É mais usado o termo sutura, mas eu coloquei o termo sinostase porque é muito comum também, tá? Você tem que saber. Porque se cair no enunciado da questão falando de sinostase, você tem que lembrar o que é. Então, na criança tem essas suturas abertas, espaçadas. No adulto não tem, veja a diferença, tá? Na criança tem a fontanela. As fontanelas. No adulto não tem fontanela, tá? Então tem essa diferença. Além do tamanho em si. O tamanho do crânio de uma criança é muito diferente do tamanho do crânio de um adulto, certo?
Tá, aí você diferenciou um adulto de uma criança. E agora, para diferenciar um adulto de jovem, um adulto de média idade, de um adulto idoso? Ao longo da vida, progressivamente, as suturas cranianas tendem a desaparecer. Lembrando que essas suturas cranianas são visíveis tanto pela parte externa do crânio, como pela parte interna do crânio. Eu só coloquei fotos aí das partes externas do crânio, tá? Essa tabela eu retirei do França para você, tá? Pessoal, modéstia à parte, os nossos slides estão muito bem ilustrados, muito, assim, bacanas de estudar, porque tem grande quantidade de imagens, está bem ilustrativo. O livro do França tem pouquíssimas imagens preta e branca, imagens muito ruins, porque é um livro muito grande. Para fazer ele todo colorido e muito ilustrado, ele custaria mais de R$1.000. Ele sendo todo preto e branco já custa em torno de R$300, R$400, né? E as pessoas já não compram. E se ele fosse todo colorido, ele custaria mais de R$1.000. Os nossos slides aí são todos coloridos, né? Bastante imagem, porque pela internet é muito bom de encontrar imagem, tá? Essa tabelinha aí é do França. Essa tabelinha é maravilhosa e mostra para você a variação, o desaparecimento, o esmaecimento das suturas ou sinostases cranianas ao longo da vida do indivíduo. Tá? E aí você tem aqui, ó, por exemplo, a sinostase, a sutura temporoparietal. Entre os 35 e os 80 anos, ela desaparece. Vamos ver qual é a temporoparietal? Aí eu coloquei aqui para você, ó. A sutura temporoparietal é essa, ó. Que está entre a placa parietal e a placa temporal, tá? Sutura temporoparietal, tá? Vamos ver aqui na tabela mais uma. Frontoparietal, a sutura frontoparietal. Ela tende a desaparecer entre 25 e 45 anos. Ó, frontal, parietal, frontoparietal. Eu coloquei essas imagens lindas aí para você, tá? Bem ilustrativas para você estudar. Beleza? Sutura biparietal. A sutura biparietal é essa daqui, ó. Parietal. Parietal. Biparietal. Tá? Então, a sutura biparietal, entre os 20 e 35 anos, tende a desaparecer, beleza? Olha a parieto-occipital. Região occipital e parietal. Sutura parieto-occipital. A mediofrontal eu não identifiquei. Eu não estudei anatomia na faculdade e eu vou pesquisar melhor para saber qual é. Mediofrontal. Por exclusão pode ser essa. Certo? Mas isso aqui são só exemplos, isso não será cobrado na sua prova. Porque é informação muito específica, é só para ilustrar, tá? Para você entender que ao longo dos anos essas suturas vão desaparecendo e cada uma delas desaparece numa faixa de tempo específica, certo? Então eu coloquei essas informações bem ilustradas para você ter uma noção da nomenclatura anatômica dos ossos do crânio, tá?
Tá aí para você. Médio parietal. Nenhuma dessas figuras mostra a sutura médio parietal. Deixa eu ver o que eu ia falar para você. Outra técnica, outro parâmetro muito importante para estimar a idade do indivíduo é com base no formato, no tamanho e no ângulo do ângulo mandibular, que é esse ângulo aqui, ó. Essa informação também é do França, tá? Olha aqui o ângulo mandibular, tá? E esse ângulo ele varia ao longo da vida do indivíduo, conforme você vê na tabela aí. Por exemplo, no recém-nascido, ele é 135 graus, tá? Numa criança de 0 a 10 anos, ele é 130 graus. No idoso acima de 70 anos, ele também é 130 graus. Ué, professor, então não dá para diferenciar um idoso de uma criança? Dá, porque aqui, ó, as suturas somem, tá? Ficam pouco aparentes, ficam fracas, tá? Então, além do tamanho do crânio ser diferente, do formato ser diferente, as suturas são outro parâmetro que são interpretados em conjunto com esse daqui. Então é isso, pessoal. No que diz respeito ao estudo do crânio, da estimativa da idade pelo estudo do crânio e dos dentes, é isso. Eu trouxe esse caso real aqui para você, que nós analisamos, tá? Foi uma ossada encontrada, enterrada, que nós fizemos o exame de local. E por meio do estudo dessa ossada aí, ó, essas fotografias eu fiz no local do crime ainda, tá? Porque depois que recolhe esses ossos e coloca lá dentro do saco e leva para o IML, já pode ter alteração. Então no local eu já fiz o estudo do crânio aí e da dentição. E eu sentei com um colega odontologista para a gente discutir isso daí. Nós chegamos à conclusão de que se tratava de uma mulher adulta jovem de média estatura. Olha as suturas cranianas bem aparentes, bem evidentes, então não pode ser um idoso. A ausência de fontanelas e o tamanho do crânio nos sugere que não pode ser uma criança, tá? Os ângulos faciais aí nos sugerem que se trata de uma mulher. Por exemplo, esse ângulo aqui, ó. Vamos voltar lá naquela imagem dos sexos para você ver. Lá na imagem dos sexos que nós temos lá para trás. Olha aqui. Olha esse ângulo comparado com aquele lá, certo? Então trata-se de uma mulher adulta jovem. E nós enviamos para a seção de odontologia forense e antropologia, odontologia forense. Nós pedimos para algumas famílias de pessoas desaparecidas, mulheres jovens, mulheres adultas jovens, para essas famílias trazerem prontuários odontológicos dessas pessoas. E também nós descobrimos lá, por exemplo, eu encontrei um pouquinho de cabelo dela. Eu vi que ela tinha cabelos lisos e escuros. E essas informações dos dentes aí, ó, são muito importantes, tá? Por exemplo, olha esse desalinho na dentição aqui, ó. Isso daqui, se houver um prontuário odontológico para comparar, essa informação é preciosíssima para diferenciar esse indivíduo de outros, tá? E aqui, ó, o estudo dos ossos longos, tá? Para estimar a estatura da vítima. E essa ossada estava incompleta, nós só encontramos esses ossinhos que você está vendo aí, tá bom? Então, voltando aqui na câmera, pessoal, é isso, tá?
A identificação de seres humanos por meio de estudo dos ossos, por meio de estudo do crânio e dos dentes, se procede assim. Você vê, a gente está estudando aqui de forma bem superficial, de forma bem geral, noções mesmo, e você já vê que é bem complexo. Imagine lidar diariamente com casos reais, né? Mas é possível, tá? É um trabalho científico feito pelos cientistas forenses que muitas vezes permitem a chegar a ótimos resultados. Esse tópico de identificação craniométrica, conforme o seu edital, nós eliminamos ele, nós terminamos por aqui, tá? Eu desejo um ótimo estudo para você, espero que essas aulas tenham sido proveitosas, tenham te acrescentado informações úteis e espero que se essas questões caiam lá na sua prova, você acerte, porque você tem condições de acertar de acordo com o que a gente passou aqui de conteúdo, tá? Então é isso, pessoal. Um abraço, bons estudos e boa prova.